Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, e sejam bem-vindos a mais uma resenha anime. Galera, a gente continua aqui com o nosso bate-papo My Hero Academia e agora a gente vai resenhar na terceira parte com a quinta e a sexta temporada. E é o ponto principal onde a gente acompanha a ascensão dos vilões da tropa do Shigaraki, a evolução dos alunos, pois chega junto que a gente vai continuar nossa caminhada até a nossa parte final falando sobre esse anime. E aí, no nosso próximo vídeo, irei dar as minhas notas e minhas opiniões sobre como essa obra entregou a todos os fãs do universo dos animes da Shonen Jump. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo. E deixe aquele like maroto se gostar do nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, bora partindo para mais uma resenha anime, continuando aqui com o universo My Hero Academia, resenhando na terceira parte da nossa resenha. Então, bora Ultra! Sigo meus mãos? E eu começo nossa resenha falando da quinta temporada, que é o principal para o grande impacto da sexta temporada e até a temporada final do anime. E o arco é dividido em treinamento de conjunto, a agência de Endeavor e a Liga versus o Exército de Libertação dos My Villains Academia, ou melhor dizendo, Exército de Libertação e Minha Academia de Vilões. Esse é o nome: Liga versus Exército de Libertação e Minha Academia de Vilões, focando nos vilões que fazem parte da tropa do Shigaraki, e a gente acompanha também a evolução dos alunos e muito mais desde a quarta temporada. E os principais arcos do treinamento de conjunto: a turma 1A enfrenta a turma 1B em batalhas estratégicas, como parte do seu treinamento para evoluir ainda mais as suas individualidades, se quiser enfrentar o Shigaraki e sua equipe. E a gente acompanha mais uma vez Deku descobrindo novos segredos do One for All, incluindo vestígios das individualidades dos usuários anteriores. E isso aí chega ao ponto principal em que o Deku vai logo aos bocados, despertando e descobrindo ainda mais o poder que o All Might tinha e passou para ele. E a gente acompanha ele usando todos os poderes dos antigos heróis que herdaram essa individualidade suprema, e é a parte muito legal que eu adorei de ver até o fim desse anime. E a importância que levou esse arco aí é que revela que o poder de Deku é muito maior do que além do que nós imaginávamos, preparando-o para o futuro para ser o novo herói número 1 no lugar do All Might. E a gente acompanhando a agência de Endeavor, vemos aí o trio poderoso de heróis que eu gosto, que é, além do Deku, o Bakugou, o Todoroki, que fazem estágios de agência com o Endeavor. E agora herói número 1 no lugar do All Might, atualmente até o fim do anime. E isso aí acabou trazendo grandes impactos e até mesmo mostrando os eventos do terceiro filme de My Hero Academia, acompanhando o trio dos mais poderosos jovens heróis do futuro da humanidade, junto com Endeavor, tentando se aproximar da família e buscar redenção para poder corrigir todos os erros do passado, e também enfrentando outros vilões bem perigosos. E também a importância disso fortalece o trio principal e aprofunda o drama familiar dos Todoroki. E isso aí chegou à parte mais clara da série, que a gente acompanha os momentos dramáticos da família Todoroki, que impactaram bastante até o fim da saga, e a gente vai descobrindo outras coisas, outros segredos da família que também surpreendeu de verdade todos nós, na moral. E também a gente chega à parte mais importante desses arcos, é a Liga versus o Exército da Libertação. E a Liga dos Vilões, comandados por Shigaraki, e também o All for One, o grande inimigo do All Might, que foi derrotado, né? E é que a gente viu na última vez em que o All Might anunciou sua aposentadoria depois de usar seu último recurso do One for All que ele deu para o Deku.
a gente vê que a Liga dos Vilões enfrenta o Exército de Libertação dos Meta-Humanos, liderado por Hidestro, e Shigaraki desperta o seu verdadeiro poder, destruindo uma cidade inteira com sua individualidade. Isso aí foi o que chocou todos nós, mostrando o tamanho esmagador do poder que o Shigaraki tem, cara. Isso aí também de arrepiar os cabelos das juntas. E a importância disso aí, mostrando o Shigaraki se tornando o novo líder de um exército gigantesco de vilões, consolidando-se como uma ameaça global e principalmente aos heróis. E também temos aí a Academia dos Vilões, onde o Shigaraki e sua gangue se formou para se tornar grandes vilões perigosos. Foca o total nos vilões, mostrando suas origens e motivações, e também a gente acompanha ainda mais o bocado da evolução do Shigaraki, que recebe o poder de Alpha One e se transforma em um vilão ainda mais perigoso. E a importância de tudo isso, pela primeira vez a gente acompanha os vilões que são protagonistas desse arco, mostrando que a guerra contra os heróis será inevitável, o que vai custar a vida de muitos. E o que impactou nessa quinta temporada, a gente vê o Deku descobrindo mais ainda do seu poder, o Endeavor buscando se reconciliar com a sua família, e também tendo o Shigaraki ascendendo como um vilão supremo, tornando-se o maior rival de Deku até o fim, e vilões ganhando profundidade, ainda mais espaço nas temporadas, e mostrando que não são apenas antagonistas, mas personagens complexos com ideologias próprias, buscando o seu lugar no mundo e também as suas diferenças, o que realmente significa para eles tudo isso aí que eles lutam, o que eles vivem. É um momento dramático que chegou a ser muito bem corrigida e escrita, e mostrando para todos nós o quanto os vilões eles também tiveram seus passados difíceis, assim como o próprio Shigaraki também teve. E a importância de tudo isso é o treinamento conjunto de Deku, Bakugou e Todoroki, e herdando novas habilidades, evoluindo ainda mais como usuários anteriores. No caso do Deku, que tem o One for All, e esse arco revela que o poder não é apenas força bruta, mas um legado complexo que Deku precisa dominar. E a importância disso prepara o terreno que o próprio protagonista se torne um herói definitivo, mostrando que seu poder é muito maior do que além do alcance, e a agência de Endeavor também se destacando aí como um trio central da narrativa. E o Endeavor, agora um herói número 1, ele tenta reconectar com a sua família, e a importância de fortalecer o desenvolvimento dos três protagonistas nessa temporada, e aprofundando o drama familiar de Todoroki, ao mesmo tempo que acabou sendo muito crucial para esse arco. E acompanhando a Liga dos Vilões, a importância da evolução do Shigaraki, e também a Liga dos Vilões derrotando o Exército de Libertação, absorve seus recursos e evoluindo ainda mais seu poder. E tudo isso aí mostrando a importância que o Shigaraki tem de se tornar um líder muito poderoso, consolidando como uma grande ameaça e também o grande inimigo de Deku. E também a importância da Academia dos Vilões e da profundidade narrativa, mostrando que a guerra não é apenas entre o bem e o mal, mas entre a ideologia diferente e o destino da humanidade até mesmo envolvida nisso. E pela primeira vez, os vilões eles assumem esse protagonismo, e para a gente acompanhar de como eles estão se preparando e qual os seus verdadeiros objetivos, e também mostrando as origens e motivações de Shigaraki com seus aliados, humanizando-se, tornando-os mais complexos dos vilões que a gente já conheceu de muitos outros em obras diferentes. E a gente também acaba acompanhando tudo isso que acontece na quinta temporada, e até a sexta é que começa o grande ápice, o grande clímax, a guerra entre heróis e vilões, que resultou a perda de muitos ícones importantes que a gente conhece até hoje. Pois agora a gente vai sair da quinta temporada, já falei tudo que eu apresentei aqui para vocês agora, pois partindo para a sexta, que é a parte central, que é de dar muita atenção e também de batalhas épicas e muito dramáticas. Tá bom. E agora a sexta temporada, esse aí mistura muita coisa envolvendo traição, segredos e revelações, e também muitos dramas e momentos bem melodramáticos, e que é adaptado em cada um dos arcos, como Guerra Paranormal de Libertação entre heróis e vilões,
arco da traição, que envolve um personagem membro, e arco da vigilância de Deku, onde o Deku acaba tomando uma decisão muito trágica e tentando resolver os problemas que a humanidade vem enfrentando desde que All Might se aposentou e que desde que o mundo acabou entregando o destino para esses jovens novos heróis dessa geração. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E a Guerra Paranormal de Libertação, os heróis lançam uma ofensiva contra a Liga dos Vilões e o Exército de Libertação dos Meta-Humanos. Olha, tudo junto e misturado dessa guerra entre o bem e o mal, com a tentativa de buscar suas próprias ideologias. E a gente acompanha com destaque o Shigaraki, após despertar seu poder, se torna ainda mais forte e imparável. Ninguém ou outro consegue deter além de Deku, principalmente. E a batalha entre Endeavor, Deku e Bakugou versus Shigaraki também chegou a ser a parte mais tensa e muito épica, até o final, que chega a ser muito brabo e fora de controle, e ainda mais a aparição de mais vilões poderosos além do Shigaraki. Temos o Gigantomachia causando destruição em massa. Esse daí deu trabalho para muitos heróis. Mas aí chega a parte mais triste que essa temporada aí traz, principalmente nesse arco. Muitos heróis sofrem baixas, incluindo a morte da nossa querida Midnight, que muitos fãs gostavam dessa personagem. Eu também gostava da Midnight. Midnight, que heroína ela era, infelizmente acabou falecendo nesse arco, e eu achei muito triste esse momento, né? Mas olha, com certeza muita gente ainda não assistiu esse anime, pois eu indico a vocês assistirem porque vale muito a pena. Se por acaso eu tô dando spoiler, vai me desculpar, mas aqui eu tô fazendo um resumo porque eu já terminei de assistir esse anime, portanto vocês podem acompanhar tudo que eu tô comentando aqui pra vocês, caso já tenham acompanhado ou não, pois venha junto, assista esse vídeo que eu tô contando todo esse resumo pra vocês ficarem cientes do que aconteceu exatamente nesse anime, que é fantástico demais. É verdade. E continuando aqui, a importância que mostra que a sociedade dos heróis está em colapso total diante de força dos vilões. E isso aí chegou o arco de muita coisa que aconteceu, Os heróis tiveram muitos problemas e agora uma dificuldade tomou conta de uma forma muito maior do que se imagina. Até que o próprio Deku, ele decidiu tomar uma própria decisão. E aí chega o arco da traição, que revela que Aoyama era o espião dentro da UA. O Aoyama, que é um personagem que eu achei bem figurante e também muito cômico, ele acaba revelando que é um espião que estava espionando a UA, manipulando os alunos, e também por ordem do Alpha One. Isso aí chegou a nos chocar de verdade, gente. Eu nunca imaginava que um personagem tão admirador, um personagem tão engraçado e tão cômico e alegre fosse se revelar um espião dos vilões. E aí os alunos, em vez de rejeitá-lo, decidem apoiá-lo, mostrando a força da amizade e a confiança que eles tiveram dele por tanto tempo, que eles lutaram juntos. E isso aí chegou a ser uma parte muito legal e também de motivação à realidade, mostrando aí que qualquer pessoa que mostra o que estava fazendo realmente, e apesar de ter formado um laço de amizade, também revelando a verdade do que ela estava fazendo, isso chega a ser um ponto em que a amizade ela se torna um laço muito forte. E os alunos da UA, principalmente o Deku e sua turma, criaram um grande laço de amizade com o Aoyama e por isso não quiseram rejeitá-lo. Apesar de ele ser um espião dos vilões, ele se tornou um grande amigo e um grande aliado por quem eles puderam confiar. E isso aí é a parte que me emocionou bastante e foi muito bom de se assistir e ser apresentado nesse arco. E a importância reforça também o tema de união e confiança entre os alunos, no caso do Aoyama, com a turma da UA. E mesmo diante de traição, nada vai abalar a amizade de nenhum dos alunos da UA, esses futuros heróis que se tornaram até hoje. E o arco da vigilância de Deku, o Deku que acaba largando seus amigos depois daquela batalha tensa que teve uma baixa, muitos heróis acabaram morrendo, e após essa guerra, Deku decide agir por conta própria para proteger seus amigos e enfrentar o Shigaraki pessoalmente, sem a ajuda de ninguém. E ele se torna um vigilante solitário, atuando tanto de noite quanto de dia, enfrentando vilões e salvando civis em descanso. E o visual marcante do Deku, com a aparência sombria do seu traje de herói,
inspirado na imagem do All Might, coberto de cicatrizes e exaustão, mostrando aí sua forma Dark Deku. E essa forma aí foi a forma mais sombria e mais espetacular que eu já vi. E, no entanto, os seus colegas da turma da UA, sabendo disso, decidem resgatá-lo e lembrar que ele não precisa carregar o fardo sozinho. Apesar do que aconteceu, os seus amigos não quiseram que o Deku corresse esse risco. Parece que eles se importavam tanto com ele, porque eles já reconheceram que o Deku estava sentindo lá no fundo do seu coração que seus amigos sofreram demais e quase morreram, mas alguns dos seus professores veteranos, os lendários heróis, acabaram perdendo a vida e metade sobreviveu e sofreu bastante. E isso aí chegou ao ponto que o Deku acabou se preocupando demais. E isso carrega assim um momento de emoção, de acolhimento, de tristeza, de melancolia, e tudo junto e misturado aí nesse arco, mostrando a importância que mostra a evolução de Deku como herói e reforça que o verdadeiro heroísmo é coletivo, não de solidão. Então isso também bota aí o aspecto de solidão. O herói solitário não poderá resolver tudo sozinho para poder proteger a humanidade. Isso tudo é o básico importante, que também mostra a vida real, que não podemos resolver as coisas sozinhos sem o auxílio de alguém, ou seja de um amigo, a família, ou parente próximo seu. A gente não pode resolver nada sozinho sem a ajuda de ninguém, porque sabe que lá no fundo eles se importam com a gente, e os amigos do Deku são esse tipo de pessoa. E o grande impacto que essa sexta temporada apresentou mostra uma escala épica da primeira guerra total dos heróis e vilões, e a evolução e ascensão do Shigaraki como vilão supremo, a sociedade em crise, com a confiança dos heróis que acaba despencando por tantas perdas, e o amadurecimento do Deku, principalmente ele que vem amadurecendo bastante tempo, desde muitas batalhas ferozes e mortais para salvar o mundo, né, e as pessoas. E ele aprende que não pode salvar tudo sozinho e que ele precisa de amigos para apoiá-lo nessa jornada. E isso aí chegou a ser a parte muito importante, envolvendo Guerra Paranormal da Libertação, mostrando tudo isso aí que aconteceu, o Gigantomatia causando destruição à cidade de forma em massa, uma forma devastadora, o Shigaraki despertando seu verdadeiro poder, e o início da Primeira Guerra, e envolvido aí o colapso da sociedade, dos heróis, a ascensão definitiva dos vilões, que acabou subindo, expandindo por toda a cidade. Tudo isso aí foi o que apresentou o primeiro arco, e depois o arco da traição, revelando aí o Oyama, que era um espião do Alpha One. Em vez de os amigos da UA rejeitá-lo, eles decidiram ainda confiar nele, e mostrando que a união já tinha ficado muito forte entre ele e os alunos e seus amigos legítimos da UA, da turma 1, e a importância que mostra uma força poderosa desses jovens heróis, como a amizade e a solidariedade, que não apenas são os seus poderes, mas sim o laço de amizade. E também o arco da vigilância de Deku mostra aí que ele decide agir sozinho, o próprio Midoriya tornando-se um vigilante sombrio, exausto, tentando carregar o peso do mundo, para, assim, uma tentativa de não envolver seus amigos, os heróis veteranos, os heróis lendários, porque ele não queria ver mais ninguém sofrer ou se machucar ou até mesmo morrer, como aconteceu com a Midnight, que infelizmente teve esse destino cruel. E o visual icônico do Deku, com a aparência sombria, lutando sem descanso, olha, chegou a ser um grande impacto e grande destaque desse arco. E a turma do UA decidindo resgatá-lo para fazer ele abrir os olhos, para poder mostrar que nada sozinho se resolve, mas sim juntos. Não importa qual seja a situação, qual seja a tarefa, tudo é questão de ele contar com a ajuda dos seus amigos sempre que precisar. E o importante disso, desse arco, reforça que o verdadeiro heroísmo é coletivo, que é a união, e que é a amizade, solidariedade, tudo isso aí que tem a ver com o verdadeiro espírito altruísta e de heroísmo. E que o próprio Deku precisa dos amigos para poder cumprir o seu papel, o seu destino como herói número 1. E tudo isso apresentado na sexta temporada é a continuação para o fim da saga, e eu vou deixar isso para vocês no nosso próximo vídeo. Não contavam com minha astúcia.
E agora eu passo essa pergunta para vocês, galera, é o seguinte: o que vocês acharam da quinta e da sexta temporada de My Hero Academia? Principalmente a nossa resenha aqui, o resumo que eu dei de todo o detalhe que acontece em cada um dos 3 arcos divididos. Me fala aí, qual o momento mais impactante, o momento mais triste, o momento mais épico que vocês já presenciaram em cada um desses arcos divididos em 3 ou até 4 da quinta e da sexta temporada, e qual o momento mais legal que vocês gostaram de assistir dessa série. É dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do nosso conteúdo. Isso. É isso aí, pessoal, esse foi nossa resenha Anime My Hero Academia, terceira parte. Espero que vocês tenham gostado, e nós vamos voltar com a nossa parte final, resenhando a penúltima e a última temporada do anime. Pois me aguardem, que eu estarei de volta, e quero lembrar a todos de não se esquecerem de seguir o nosso canal pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.web.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de Giro de notícia desse ano de 2026, viu? Lembrando também que vocês podem fazer parte do grupo da nossa comunidade, tanto pelo Facebook, tanto pelo WhatsApp, que lá você será muito bem-vindo, tá legal? Então, vejo vocês na próxima, um forte abraço e Power Ultra! Tchau!